Pessoal, eu fiz a aula e durou uns 32 minutos, né? Só que como eu não tinha feito a gravação, eu estou entrando agora para falar sobre a Agenda 4. A Agenda 4 ela vai falar sobre o regime seletista. O principal responsável por fazer a contratação é o Recursos Humanos, o RH. Ele tem que estar atendendo às rotinas e exigências administrativas legais para estar cumprindo com isso, né? Fica bem claro quais são os direitos dos empregados e dos empregadores, que é garantido por lei. Qual é essa lei? É o regime seletista. Ela deu início em 1º de maio de 1943, que ela foi sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação trabalhista então existente no Brasil. Você tem como acessar na íntegra, tá? Acessando nesse link que eu vou deixar disponível para vocês. É possível você ver, mas também na lição também fala sobre isso. Então, a nossa gravação de hoje está muito vinculada ao regime seletista. Estou fazendo um resumo porque eu acabei apresentando essa aula online para os alunos que estavam presentes, mas como não gravou, eu estou fazendo essa gravação, tá? Então, tem que ficar bem claro algumas coisas, que de acordo com o artigo 2 do CLT, considera empregador a empresa ou individual ou coletiva que, assumindo o risco da atividade econômica, admite a salaria, né? E dirige a prestação pessoal do serviço, ou seja, é aquele que está contratando alguém para prestar um serviço para ele. Seja para que ele vai usar, seja para pintar, ele contrata os pintores para pintar o que ele contratou. E o considerado empregado é a pessoa física que presta serviço, de natureza não eventual, ao empregador, sob a dependência deste mediante a salário. Ou seja, quando eu contrato alguém, estabeleço um salário, eu estou estabelecendo um vínculo de empregador para o empregado. Essa pessoa que está prestando serviço para mim é meu empregado. Então ele tem algumas regras, né, para estar considerando o vínculo empregatício. Uma delas é continuidade ou habitualidade. Ou seja, o serviço ele tem algumas regras trabalhistas, né? Ele não é eventual a não ser que você esteja prestando serviço nos momentos pré-estabelecidos, mas ele precisa ser definido conforme o contrato de trabalho. Existe uma subordinação. É obrigado o empregador e tem que cumprir as ordens determinadas pelo patrão conforme estabelecido no trabalho. Ah, você foi contratado como pintor. Eu posso pôr você para ser mergulhador? Porque eu também tenho uma empresa de mergulho? Não, não contratei você para mergulhador, eu contratei você para pintor. Então, dentro do serviço de sua responsabilidade, você tem a subordinação, tudo bem? Onerosidade, salário, ela vem do ônus, que ou seja, o empregador prestará serviço ao empregador mediante o pagamento de salário, ou seja, é de responsabilidade do empregador cumprir com essa responsabilidade de pagar o salário que foi contratado. Se eu estou fazendo serviço voluntário, considero um trabalho? Não, não estou. Se eu for lá na escola X para dar uma palestra de forma voluntária, e aí eu falo, ó, eu já dei palestra aqui, eu quero agora eu já quero receber meu salário. Não. Se foi previsto que era um serviço de forma voluntária, não tem nenhum vínculo empregatício. Na outra coisa que é falada é pessoalidade. Na pessoalidade significa assim: se você foi contratado para prestar serviço, eu fui contratado para ser goleiro do Santos. E aí eu falo assim, já que eu recebo salário e eu não estou muito satisfeito com o salário, eu vou pôr meu filho para jogar no meu lugar lá no gol. E aí eu pego o salário e de repente eu dou uma parte para ele. Eu não posso fazer isso. Porque quando eu sou contratado, eu sou obrigado a prestar o meu tempo, o meu serviço. Eu sou a pessoa que fui contratada, sou eu que tenho que trabalhar. Tudo bem? Isso precisa ficar bem claro. Eu não posso pôr alguém para trabalhar recebendo menos no meu lugar. Na teoria, existe uma pessoalidade. Alteridade, ele fala que
algumas coisas, as doutrinas são requisitos, ou seja, se a empresa estiver passando por dificuldade ou tiver caiu as vendas, alguma coisa, ela não pode justificar que não vai pagar seu salário porque os clientes dela não pagaram, não fez o pagamento. Isso não é um procedimento, não permite na lei. Uma vez que vocês estão prestando serviço, independente de ter vendido ou não, você usou o seu tempo, ficou lá, cumpriu com a sua responsabilidade, você tem direito a receber seu salário. Tudo bem? Então esses temas podem cair, né? Continuidade, habitualidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade ou alteridade. São temas que podem cair no processo, na prova de vocês, alguma coisa pré-estabelecida. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas como eu já dei uma aula de 30 minutos e não tinha gravado, eu estou preocupado dos outros que não têm condição de estar entrando nas aulas, eu estou fazendo um resumo do que foi falado, tá? Depois vocês me avisam como foi, se foi suficiente, se foi adequado. Ah, quero aproveitar também que lembrando que na agenda 5 vai abrir a recuperação. Não percam a oportunidade de fazer a recuperação, tá, pessoal? Aqueles que não têm alguma atividade pendente. Ah, eu só tirei B, quero tirar em B. Não é para isso que serve a recuperação. Uma vez que vocês tiraram B, MB, B e R, foi considerada atividade. Já vai contar para a bonificação de vocês, tá? Não precisam ficar tudo isso. Mas é importante que vocês tenham uma menção boa para caso tenha que fazer no conselho final alguma interferência, é considerado o esforço de vocês, tá? Voltando agora a falar sobre as nossas aulas. O direito do trabalho, a relação entre o empregado, ou entre os empregadores e empregados são regulados por um conjunto de leis, que é aquele que nós falamos sobre a seletista, tá? É a legislação brasileira, é a própria empresa, é a empresa empregadora que vai estar estabelecendo algumas regras. O seu objetivo é garantir os direitos e deveres de ambas as partes, com justiça e igualdade. Não tem como fugir daquilo que está pré-estabelecido no regime seletista para fazer o contrato de alguém. E precisa ser algo que seja justo. Por exemplo, algumas vezes a gente ouve sobre coisas ilegais que acontecem, como por exemplo, contratam pessoas que prestam serviço em fazenda e nessa fazenda as pessoas precisam comprar comida com os próprios fazendeiros. É uma situação onde eles cedem a casa e cobram o aluguel ali. É uma situação quase subemprego, uma coisa. As pessoas estão quase se tornando de escravo. Esse tipo de coisa foge do regime seletista, tá? Lembrando que é bem importante que no regime seletista sejam respeitados com justiça e igualdade. Então precisa ficar muito bem claro isso, né? E quais são as principais fontes do direito do trabalho? A principal fonte é a consolidação das leis do trabalho, que é o regime seletista, tá? É uma lei que foi a primeira estabelecida em maio de 1943. O que eles fazem? Eles tratam das convenções do acordo coletivo estabelecido com o apoio do sindicato. Então, para vocês entenderem, vocês têm um sindicato, nós temos um sindicato que representa os trabalhadores. E as empresas têm um sindicato que representa as empresas. E esses sindicatos, eles vão estar representando e defendendo os nossos direitos. Quando essa decisão, esse desígnio coletivo não foi respeitado, as coisas não foram estabelecidas da maneira clara, existe um juiz que vai determinar as diretrizes, as regras, interpretando da maneira correta. Muitos dos regulamentos, ela vem da própria empresa, ou seja, quando ela diz que vai contratar alguém, ela estabelece qual o período que vai trabalhar, quais os direitos, qual o valor do salário, de quanto em quanto tempo vai ter os aumentos, então tem tudo isso pré-estabelecido, tá? A jurisprudência é decisão tomada por juízes que serve como base por outra decisão judicial. Por exemplo, eu estou vendo que eles não estão respeitando os meus direitos, não está funcionando da maneira que deveria. E aí eu entro na justiça, a Justiça do Trabalho vai olhar as pessoas que trabalham com a mesma profissão que a minha. O que eles fazem? Se eles realmente
trabalho de um período menor, porque eu tenho alguns riscos, essas coisas, essa jurisprudência vai usar os direitos que é dos outros para defender os meus direitos também, tá? Então existe também a jurisprudência, não só na parte trabalhista, em outras coisas também, principalmente na área judiciária. Os princípios do direito trabalhista, elas são as regras que vão nortear. Onde estão essas regras? Na consolidação das leis do trabalho, no regime seletista, tá? O contrato de trabalho. É, O contrato de trabalho ele é individual e, de acordo com o tácito expresso, corresponde à relação do emprego. Então, o contrato de trabalho eu posso contratar ele por um período que eu chamo de experiência, para ver se adapta à função. Que ela é de 90 dias. Ela pode ser 60 mais 30, prorrogável mais 30, ou ela pode ser de 45, prorrogável por mais 45. Uma vez que cumpriu esses 90 dias e eu não fiz a demissão, automaticamente ele passa a ser contratado por tempo indeterminado. O que é o determinado? Você vai trabalhar para a empresa até o momento que a empresa acha que é necessário. Por exemplo, o próximo tópico é esse, ó. Contrato indeterminado. É o modelo mais convencional na hora de contratar um funcionário, pois ele não determina o tempo que a pessoa vai trabalhar. Enquanto as pessoas estiverem trabalhando, vão recebendo seus direitos. Ou seja, geralmente esse é o tipo de trabalho que é de vínculo que é estabelecido. Não tem prazo depois do período de 90 dias, tá? O outro contrato é o contrato determinado. Nesse caso, a pessoa trabalha com prazo no máximo até 2 anos. Então eu sei que ao ser contratado por forma de contrato determinado, o meu trabalho não vai passar de 2 anos. Depois, quando der o prazo de 2 anos, 24 meses, é feito a minha demissão, porque o tipo de contrato é determinado. Então nós falamos do indeterminado, que o indeterminado ele não vai, ele depois de 90 dias ele não tem fim, pode terminar até antes de 2 anos, mas ele não tem uma data prevista. E o determinado, no máximo 2 anos. Tem o contrato temporário, por exemplo, aumentou as vendas no final do ano, eu vou lá e contrato alguém para ajudar a atender os meus clientes. Ou seja, eu estou contratando para fazer um período temporário. Já está pré-estabelecido o contrato temporário, tá? E não são todos que permitem. Tem alguns profissionais, alguns lugares que permitem a contratação de profissionais, tá? Por exemplo, substituição de uma funcionária de licença maternidade, trabalhar na loja no final do ano, trabalhar em algum lugar para aumentar as vendas no final de ano. São meios de você estar trabalhando nesse contrato temporário. Um outro contrato também é o contrato de trabalho intermitente, que é quando você contrata alguém que não vai trabalhar um período completo, vai trabalhar só em alguns momentos, como se fosse uma forma esporádica. Ou seja, eu posso estar contratando uma pessoa para trabalhar no meu restaurante em alguns finais de semana, ou quando aumenta bastante. Ele tem que trabalhar de forma de subordinação, é um profissional que tem os mesmos direitos, exceto o seguro-desemprego, tá? Em caso de demissão. Ou seja, esse contrato de trabalho intermitente, se você for mandado embora, ou seja, não for mais usar o seu contrato, fizer a sua demissão, você não ganha seguro-desemprego. Ela foi organizada, regulamentada em 2017, principalmente quando começou a se reconhecer mais esse período de troca, que precisava contratar pessoas mais para o final do ano, mais para um momento específico, tá? Principalmente casa de eventos, festas de aniversário que você contrata alguém. A pergunta que fiz durante a outra aula foi o estágio. Ele é um emprego? Não, o estágio não é um emprego. O estágio ele é uma forma de aumentar as suas habilidades e conhecimento. Ela trata de uma complementação do seu estudo.
Então, quem pode fazer estágio? Que esteja fazendo curso no nível médio, técnico ou superior. O estágio ele não considera emprego. Ele não tem vínculo empregatício. Você vai trabalhando com o estágio com uma forma de aprender. Ou seja, o estágio, a ideia é que você acompanhe alguém e esse profissional vai te ensinando e vai te ensinando as profissões. Geralmente, muitas pessoas começam a passar por um contrato indeterminado com início no estágio. Ou seja, quando vocês estão fazendo curso técnico superior de alguma área, como nós estamos falando agora sobre administração, tem várias outras áreas, entram numa empresa e posteriormente vocês podem passar a ser funcionário dela. Mas lembrando que enquanto são estagiários, são apenas estudante e que vocês têm a responsabilidade de aprender, tá? Porque isso é uma coisa bem interessante. A outra pergunta que eu fiz, que até foi respondido, foi: e o aprendiz? O menor aprendiz, ele está definido no CLT. Um jovem precisa estar regularmente matriculado e frequentando a escola e ter de 14 a 24 anos, exceto pessoas com deficiência, que nesse caso não tem um limite de idade. Mas então, o jovem aprendiz, ele é um regime de contrato, diferente de estágio. Ele tem os direitos trabalhistas e previdenciários definidos no regime seletista, tá? E aí eu falei para eles que um do fichário estava falando sobre o processo de admissão. Então, o que precisa para ser admitido? Precisa ter uma carteira de trabalho de previdência social habilitada. Ou seja, essa carteira de trabalho hoje, ela geralmente, antigamente tinha um fixo, ainda é possível ter fixo, se você for em alguns lugares, por exemplo, Poupa Tempo, mas geralmente as pessoas estão usando mais aquela online, onde você baixa a sua carteira digital e aí você envia a sua carteira para que a empresa possa contratar. Qualquer pessoa que for contratar precisa fazer o exame médico, fazer o exame médico admissional, que vai fazer as perguntas e o acompanhamento e o médico vai atestar que vocês estão aptos para trabalhar. Quem é menino, só depois de ter o certificado de reservista, tá? Que aí pode ter vínculo trabalhista, com 18 anos ou mais. Precisa apresentar o comprovante de residência, água, pode ser água, luz, hoje internet, outros até cartão de crédito, onde tem documento do banco que fala onde vocês moram. Inclusive, para poder pagar também o vale transporte, é necessário apresentar isso. Precisa ter uma inscrição no PIS. Quem nunca trabalhou, o próprio empregador vai fazer a inscrição do novo empregado. Se não, é uma numeração que vocês informam totalmente o PIS quando for contratado. O registro geral precisa ter RG e apresentar e entregar. O cadastro de pessoa física precisa enviar uma cópia também. Precisa ter título de eleitor, para quem tem 18 anos em diante. Antes disso, embora as pessoas possam votar com 16 anos, mas o título de eleitor ela é uma exigência para a partir dos 18 anos. Quem é solteiro, a certidão de, casamento, de nascimento, e quem é casado, a certidão de casamento ou de união estável. A certidão de nascimento, para quem tem filhos até 21 anos, tá? Ah, essa coisa é importante vocês saberem, que a informação sobre casamento, união estável e filhos são necessárias para pagamento de salário família, dedução de imposto de renda, caso a empresa ofereça algum tipo de assistência educacional. Ou seja, essa assistência, se a empresa paga plano de saúde, que está estendido ao funcionário, só se for casado ou se tem uma união estável, está estendido ao cônjuge. E só se tiver filhos e for declarados filhos como filhos desse profissional, os filhos também têm direito, se tiver parte do contrato trabalhista, a se estender o plano de saúde aos filhos também. No caso de solteiro ou sem filho, esse também deve fornecer o termo de responsabilidade dizendo que não tem, tá? Isso precisa ficar bem claro. Então foi esse um resumo do que foi usado nos 30 minutos de aula presencial que eu dei. É claro que agora, como os outros vocês não estavam participando, eu acabei
fazendo de uma forma mais rápida. Vamos ver se deu certo a gravação. Muito obrigado, pessoal. Lembrando que na próxima agenda nós vamos ter a recuperação da 1 à agenda 4. Quem não recuperar nesse período, no outro período de recuperação, não tem condição de fazer a recuperação, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos, sucesso, pessoal.